Como lidar com os pensamentos? Lidar com os pensamentos representa aprender a lidar com o tempo. É muito curioso observarmos o quanto a noção de tempo está atrelada à questão do pensamento. Todo pensamento em você, ele está agora acontecendo. Mas ele representa uma imagem, uma memória, uma lembrança, uma história, uma recordação. Algo sempre vindo do passado. Você não tem absolutamente nenhum pensamento que seja desconhecido. Todo pensamento, ele é conhecido, ele é reconhecido em você. E ele só é reconhecido em razão do tempo, que é memória, lembrança, recordação, passado. Nós não sabemos por que o pensamento funciona desta forma, criando essa inquietude, essa situação interna de desconforto, de sofrimento. As pessoas se queixam de pensamentos acelerados ou de pensamentos repetitivos, pensamentos negativos, pensamentos descontrolados. Nós não sabemos lidar com o pensamento, ou não sabemos lidar com a mente. Afinal, o que é esse movimento em nós? O que é essa inquietude? Acabamos de lhe dar uma dica aqui sobre isso. Essa inquietude é a base disso, tem por base, a base de tudo isso é memória. Aprender a lidar com o pensamento ou com a mente, e aqui a mente não é outra coisa a não ser um conjunto de memórias, um conjunto de lembranças, um conjunto de recordações. São cinzas de um fogo. O fogo aconteceu e deixou as cinzas. Isso são os pensamentos. Isso é a mente. Essa mente, aqui eu tenho chamado de mente egóica, a mente do eu. É sempre esse eu com a sua mente, ou esse eu com os seus pensamentos. Não sabemos lidar com isso, exatamente porque esse eu acredita estar separado desses pensamentos. Isso é uma crença. Esse eu, ele tem a crença de poder lidar com os pensamentos, ou poder se livrar dos pensamentos, dessa inquietude que os pensamentos trazem. Como se, na verdade, esse eu, esse mim, essa pessoa que você acredita ser, fosse de verdade a pessoa que está produzindo isso, fazendo isso acontecer. E, portanto, existe essa crença de poder se livrar. O que não é verdade. Essa pessoa que você acredita ser é o próprio movimento do pensamento. Esse próprio movimento do pensamento não pode se livrar daquilo que ele é. Isso explica por que você não consegue lidar com os pensamentos. Por quê? Simplesmente você não pode. Porque você é esse próprio movimento do pensamento. Repare o que eu estou colocando aqui para você. Quando você está inquieto, não é você inquieto em razão dos pensamentos. Você diz, os pensamentos estão me perturbando. Não, isso não é verdade.
Não são os pensamentos que estão lhe perturbando. Assim como você não está inquieto em razão de um pensamento, ou de um sentimento, ou de uma emoção. Os pensamentos não estão lhe perturbando. Você é esta perturbação. Os pensamentos não estão lhe dando inquietude. Você é a inquietude. Quando a inquietude está presente, você é essa inquietude. Quando os pensamentos estão presentes, você é esse pensamento. Nunca nos disseram isso de uma forma tão clara, como estamos fazendo aqui nesse canal. Não há alguém aqui pensando esses pensamentos, ou sentindo esses sentimentos, ou vivendo essas emoções. Não há alguém. A emoção é o único fenômeno. O pensamento é o único fenômeno. O sentimento é o único fenômeno. Então, quando a tristeza está presente, não tem alguém nela. Quando o pensamento está presente, não tem alguém nele. Quando a emoção está presente, por exemplo, a raiva, não tem alguém com raiva, é só a raiva. Quando é o medo, não é alguém com medo, é só o medo. Isso é muito importante. Você jamais irá se livrar de pensamentos, porque você é esse pensamento, do qual o pensamento diz: tenho que me livrar. O pensamento, ele se passa por você, criando a intenção de se livrar dele. Essa é uma grande brincadeira do próprio pensamento com você. É uma pegadinha. O pensamento se passa por você para controlar a si mesmo. Quando você se aproxima e olha isso de perto, você percebe que isso não funciona. Quando você está preocupado, você não se livra da preocupação. Você não pode. Ela chega, permanece por algum tempo e ela mesma se afasta. E você percebe que não há mais preocupação. Mas enquanto a preocupação está presente, qualquer esforço da sua parte não funciona. Não funciona porque é a própria preocupação se separando e querendo se livrar do estado ou do pensamento. Aqui o que estou dizendo para você é que não há separação entre o pensador e o pensamento, entre a emoção e aquele que sente, entre o sentimento e aquele que sente. Essa é a presença do eu, essa é a presença da consciência mental, da consciência do ego, desta pessoa com a qual você se confunde, com a qual você se identifica. Então é muito complicado se separar ideologicamente e tentar se livrar. Porque essa separação é completamente arbitrária, é completamente ilusória, é completamente falsa. Aqui nos deparamos então com a pergunta, então como lidar com esse mim, com esse eu, com esse ego? Então não é mais como lidar com o pensamento, com o sentimento ou com a emoção. Assim, quando as pessoas querem se livrar do medo, ou querem se livrar desse volume de pensamentos inquietos, esse movimento tagarela dentro de cada um de nós, que gera tanta aflição, tanta preocupação, quando elas querem se livrar disso, elas não conseguem resolver isso. Porque é impossível. Porque elas estão, de novo, se separando para lidar com aquela situação, que aqui é o pensamento, ou o sentimento, ou a emoção,
Então aqui se trata de olhar para esse mim, para esse eu, para esse ego. Aqui nesse canal e em encontros online, em encontros presenciais e também em retiros, nós estamos trabalhando o despertar da consciência. E por que o despertar da consciência? Porque o despertar da consciência é o fim dessa condição ilusória desse eu, desse ego, desse mim. E quando isso termina, não há mais nenhum problema com o pensamento, com a emoção, com o sentimento. Porque quando isso termina, essa emoção, esse sentimento, esse pensamento também termina. Aquilo que pode lhe afligir é aquilo que você é. Aquilo que você é a ilusão de ser. O que, na verdade, não é você. Então você está aflito, está sofrendo, está tentando se livrar de algo. Esse próprio movimento de se livrar fortalece o sentido do estado, o sentido daquilo do qual você quer se livrar. Porque você se confunde com aquela experiência quando rejeita aquilo, quando luta contra aquilo, quando se separa ideologicamente daquilo. Tá claro? Isso está um pouco estranho. Para alguns de vocês, de repente, é a primeira vez que você tem acesso a uma aproximação desse tipo, a um assunto como esse, que, por sinal, tem uma grande relevância. Aqui estamos trabalhando com você o fim do sentido de separação entre você e a vida, entre você e Deus, entre você e a realidade, entre você e o amor, entre você e a paz, entre você e a felicidade. As pessoas estão procurando a felicidade como se fosse algo para ser encontrado em algum momento, em alguma realização externa, uma coisa que requer tempo, ou pior ainda, o próprio pensamento, que é a causa, que é o bloqueio, que é ele mesmo que sustenta a separação, essa ilusão da dualidade, ele projeta a felicidade. Então ele diz, quando eu alcançar isso, isso é ele dizendo, se passando por você, quando eu conseguir, quando eu realizar, quando eu chegar lá, aquela casa, aquele carro, aquele casamento, aquela realização, aquele sonho, isso me fará feliz. O que é uma utopia, uma ilusão. O ser humano vem vivendo há milênios dessa forma, idealizando do lado de fora, em algo fora, e, naturalmente, para ser alcançado no tempo, depois de um bom esforço, um longo trabalho, uma árdua dedicação, disciplina, se forçar ou forcejar-se numa determinada direção, ele assim obterá aquilo, que é uma utopia, uma ilusão. A felicidade é a natureza do seu ser, o amor é a natureza do seu ser, Deus é a natureza do seu ser, a paz é a natureza do seu ser. A ausência do tempo psicológico, é esse o tempo psicológico. É nesse tempo psicológico. É ele que está sustentando e é nele que a identidade do eu está presente, vivendo nesse seu mundo particular, se separando da vida, se separando da verdade, se separando do amor, se separando da felicidade. Isso ocorre conosco em razão da ausência da compreensão da verdade sobre quem nós somos. Então nos falta a verdade do autoconhecimento. E aqui eu uso essa palavra não no sentido que a psicologia usa, que a filosofia usa, mas de repente num sentido novo,
Aqui, autoconhecimento é a revelação de que não há alguém presente nessa experiência do viver. É nesse sentido que eu uso a expressão autoconhecimento. É a compreensão ou o conhecimento direto disso, de que a identidade do eu não é outra coisa a não ser o próprio pensamento, o próprio sentimento, a própria emoção, a própria imaginação, a própria condição de desordem, conflito, contradição, confusão, medo, angústia, sofrimento, preocupação e assim por diante. Quando isso termina, a realidade do seu ser se mostra. A realidade do seu ser é a realidade única. A palavra aqui, indiana para isso, é Advaita, a não separação, a não dualidade. A verdade de que há uma única realidade presente. Agora, aqui, nesse momento, por exemplo, há esse fenômeno do falar e do ouvir. Há esse fenômeno do ver. Nós separamos todos esses fenômenos dos sentidos sensoriais. Talvez para efeito didático seja interessante dizer eu ouvi, eu falei, eu vi. A título de esclarecimento dentro de um mundo de sonho, onde tudo parece estar separado, ok, mas do ponto de vista da realidade, isso não procede. Temos aqui um único fenômeno, e esse fenômeno é a consciência, ela falando, ela ouvindo, ela sentindo, ela vendo, ela percebendo. É nela que todo o fenômeno dela própria se mostra. Todo o fenômeno dela própria se mostra. Como esses aparentes, ou sendo esses aparentes fenômenos separados e distintos. A realidade do seu ser é a realidade desta consciência una, no qual tudo isso está aparecendo. Não há separação entre aquele que fala e aquele que escuta. Talvez esse assunto seja um pouco estranho e bastante desafiador para alguns de vocês, e para outros é algo tão novo. E mesmo assim, eu percebo que isso é percebido aí dentro de uma forma. O intelecto pode interpretar de alguma forma. Então, cada um que escuta, intelectualmente, pode querer traduzir isso de uma determinada maneira, mas há algo em você que há uma testificação interna de que o que estamos colocando é a realidade do seu ser, que é a realidade una, que é a realidade de Deus, que é a realidade da vida, da verdade. Há dentro de nós algo que sinaliza que existe algo fora desses aparentes fenômenos, dessas múltiplas diversidades, dessas múltiplas coisas. Há uma realidade presente, é a realidade do ser, é a realidade da consciência, é a realidade de Deus. Assim como lidar com o pensamento, ou o sentimento, ou a emoção, ou a sensação, como lidar com isso? É o mesmo que perguntar: quem irá lidar com isso? Não há alguém que possa lidar com isso. Então não há como lidar com isso. A direta visão da verdade do seu ser, que é pura consciência, coloca isso tudo no certo lugar. Aqui isso pertence. Então tudo vai para o seu próprio lugar. Tudo assume o seu próprio lugar.
quando você realiza aquilo que você é. Aqui o nosso trabalho é lhe mostrar o que é olhar para aquilo que você é e não mais se confundir com esse movimento, que é o pensamento, o sentimento, a emoção, a sensação, a percepção. Isso sim é a forma direta, entre aspas, de como lidar com isso. Então, o trabalho é pelo autoconhecimento e pela real meditação, de uma forma prática. Aqui eu me refiro à real meditação, como tenho colocado aqui no canal, e ao real autoconhecimento, como tenho colocado aqui no canal. E tenho trabalhado isso com aqueles que se aproximam nesses encontros online e presenciais, além desses vídeos aqui sendo apresentados para você. Não é se separando da experiência que você vai lidar com isso. É assumindo a verdade do seu ser, que o pensamento assume o lugar perfeito dele. A emoção, a sensação, a percepção. O pensamento em nós, quando ele funciona de uma forma real, verdadeira, sem essa ilusão de um eu, de um ego, desse mim, desse sentido de um eu presente, tentando ajustá-lo, controlá-lo, fazer qualquer coisa com ele, quando o pensamento assume o lugar real dele, ele é só um fenômeno dessa mesma inteligência, dessa mesma consciência. Então, esse pensamento ele é prático, ele é objetivo, é aquele que se faz presente quando se faz necessário, e quando não se faz necessário, ele não está presente. Não é assim que, em geral, o ser humano vive. Ele vive numa inquietude interna, numa tagarelice interna, num movimento de pensamentos desnecessários acontecendo dentro dele. Isso é um desperdício enorme de energia. E para piorar, esses pensamentos estão acompanhados de sentimentos, de imagens, de lembranças, criando estados internos de infelicidade, ansiedade, medo, preocupação, depressão, angústias. Assim, o nosso encontro aqui é para a realização de Deus, para a realização da verdade do seu ser, para essa realização da Advaita, a não dualidade, a visão de que só há Deus presente. Alguns chamam isso de iluminação espiritual ou despertar espiritual. Ok? Esse é o assunto que estamos trabalhando com vocês aqui dentro do canal. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online, encontros também presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Se isso é algo que faz sentido para você, a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando você se reconhece livre psicologicamente, livre interiormente, livre da própria identificação com o corpo, de carregar uma identidade nessa experiência, você está em seu ser, em seu estado natural.